Eu tô tão sumida desse YouTube que até eu tava com saudade de mim. Ai, gente, que absurdo, como se acha essa garota. E aí, como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Já tem umas semanas que eu não gravo vídeo aqui no YouTube. Eu confesso que eu adoro gravar os meus vlogs, mas esse tipo de vídeo conversando com vocês é o tipo de vídeo que eu recebo mais feedbacks positivos. Muita gente gosta desse bate-papo e eu confesso que eu gosto também de conversar com vocês sobre a vida. Hoje é segunda-feira. Eu confesso pra vocês que eu amo as segundas-feiras. Eu acho que toda segunda-feira é uma chance que a gente tem de recomeçar, de reescrever a nossa história, né? Eu não sei vocês, mas ao longo da semana eu acabo perdendo um pouco o foco dos meus objetivos já pré-estabelecidos, né? Acho que com a rotina as coisas vão acontecendo e eu vou me envolvendo em algumas outras questões e deixo aquelas coisas que são importantes, sim, mas que não são as prioridades, que a gente acaba dando prioridade para o trabalho, para a família, para outras coisas, e aqueles negocinhos, assim, aqueles projetinhos que a gente quer fazer, às vezes acaba ficando de lado, né? Mas eu amo as segundas-feiras, acho que é tempo de recomeço, tempo de replanejamento da semana. Ontem eu fiz uma lista mental ali de tudo que eu queria para essa semana, né? E eu acho importante porque, querendo ou não, nós somos o resultado dos nossos hábitos também, né? Eu vou até gravar um vídeo pra vocês depois, que eu queria muito falar sobre, que é sermos consequências de outras pessoas. Mas eu vou deixar esse assunto para outro vídeo, porque eu acredito muito que nós somos a consequência de outras pessoas e do ambiente que a gente vive, mas também nós somos consequência dos nossos hábitos, das nossas ações, das nossas atitudes de todos os dias, né? Que é o que é feito na grande parte do nosso tempo, que constrói quem nós somos e não somente os sonhos, né? A gente precisa entender que a rotina, o dia a dia, é quem constrói quem nós somos de verdade, né? Então eu adoro as segundas-feiras. A Valentina vai derrubar meu vídeo. O que a gente faz todos os dias acaba sendo regra na nossa vida, né? Então eu amo as segundas-feiras, acho que é tempo de recomeçar. Eu acho que a gente sempre pode agregar novos sonhos, novas metas, novos hábitos, né? E é importante a gente repensar o que eu estou fazendo da minha vida, porque inclusive ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. O quanto é importante, às vezes, a gente entender como que a gente se enxerga. Qual é o valor que a gente dá pra gente mesmo? É muito difícil a gente fazer esse tipo de questionamento porque envolve muita responsabilidade, que é muito diferente de culpa, tá? Porque a culpa é aquilo que você tá fazendo, sabendo que aquilo te prejudica, que aquilo faz mal. Você sente uma culpa, né? Por que eu fiz isso comigo ou por que eu fiz isso com o outro? Mas, muitas vezes, a gente tem que lidar com essas frustrações como se fossem responsabilidades, que de fato é. Porque a responsabilidade, ela traz ali a ação pra gente, e isso é importante. Então, como a gente se vê no mundo? Como eu me enxergo? Qual é o valor que eu dou pra mim mesma? Eu estou dependendo da aceitação do outro, e isso é muito importante para que eu mesma aprenda. Muitas coisas que eu falo aqui servem pra mim também, principalmente pra mim, mas como eu estou vivendo? Eu quero a aceitação do outro, eu quero o sim do outro, eu estou vivendo para agradar um terceiro ou um quarto? O que eu estou fazendo para mim? É lógico que a gente vive em sociedade, é muito importante a gente tem que ter ali alguns limites, um senso mínimo, né, de convivência pública ali com outras pessoas. Mas eu tô falando, e os meus sonhos? E o que eu almejo pra mim? O que eu tô fazendo pra melhorar a minha vida? Quais os pontos que me deixam insatisfeitos na minha vida? Porque por muitas vezes a gente acaba vivendo no automático, né? A semana vira só mais uma semana, o dia vira só mais um dia, o mês vira só mais um mês, e quando a gente vê, já acabou o ano e a gente não fez nada de diferente, tudo ficou para trás. Então, quanto é importante, às vezes, a gente dar umas pausas, e eu acabo fazendo isso nas segundas-feiras, para reorganizar ali nossa rotina, os nossos hábitos, né? Eu costumo falar que eu leio muito, inclusive eu tô com um problema muito sério, que eu tô lendo menos do que eu gostaria.
E agora, nessa era de tecnologia, de redes sociais, né, a leitura de um livro em si acabou ficando muito de lado. Mas eu nunca deixei de ler, eu leio muito e eu gosto. E eu acho que os livros, eles trazem conhecimento não só profissional, conhecimento financeiro, coisas do dia a dia, de rotina de gente adulta. Eu tô falando de livros que nos ajudam a desbloquear questões que às vezes a gente nem sabe que tá bloqueado. Eu tô falando sobre desbloquear habilidades, desbloquear autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo, né, gente? Então, eu leio muitos livros para que eu possa expandir a minha mente, abrir a minha mente, enxergar coisas que eu antes não via, para reconstruir a minha história, para poder estar melhor, para poder ser a minha melhor versão, né? Então, se vocês quiserem, inclusive, eu posso trazer aqui para o YouTube alguns livros que eu já li, que eu gosto muito e que me ajudam demais nesse processo de autoconhecimento, e não é aquela coisa meio clichê, sabe? É de verdade, é entender a minha responsabilidade na minha vida e que eu não posso terceirizar isso pra ninguém. Cabe a mim entender o que eu quero melhorar, o que eu quero mudar, quem eu quero ser, quem eu já sou no mundo, para poder fazer um plano, para poder fazer uma estratégia de evolução. Porque uma coisa que a gente não pensa é que a vida vai passar de qualquer forma. Daqui a pouco, passaram-se 5, 10, 15, 20 anos de novo. E aí? O que eu fiz nesse tempo para poder chegar num lugar que seria um ideal ou um sonho para mim, né? Mas é isso. Eu espero que a gente possa fazer essas pausas de vez em quando para poder planejar uma nova rota, para poder olhar pra gente como a gente merece, porque dos maiores defeitos que a gente tem enquanto ser humano é não olhar para nós mesmos com carinho, com amor. É não entender quem nós somos de verdade. Mas é sobre isso. É o valor que a gente dá pra gente mesmo e o que eu estou fazendo para ser a pessoa que eu gostaria de ser. Quais são os meus objetivos, quais são os meus hábitos diários que estão me levando à vida que eu tenho. Querendo ou não, a vida que a gente tem hoje, ela é o que ela é porque eu faço o que eu faço. Se eu não quero o que eu tenho hoje, eu preciso deixar de fazer isso para fazer aquilo. E isso só a gente que sabe. Só a gente que vai saber parar e fazer, só a gente que vai saber calcular. Mas é isso. Um beijo para todos vocês, para quem assiste aqui o canal. Eu tenho um carinho muito grande pelos comentários, pelas curtidas, pelas meninas que me seguem lá no Instagram. O meu Instagram, inclusive, tá aqui embaixo. E pelo carinho de algumas pessoas muito grande. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. E vamos amar mais as segundas-feiras, porque elas são divisor de água nas nossas vidas, né? Beijo, semana abençoada para todos vocês.